Bom, finalmente o penúltimo episódio dessa temporada de Rick and Morty. Gostei muito desse episódio, bem aventura tradicional deles. Então eu vou querer começar falando do episódio, na verdade, algumas referências do episódio. Depois, como algumas pessoas convidaram perguntando muito do ciclo de Harmon, etc., eu vou depois falar um pouco do episódio sobre a perspectiva do ciclo de Harmon. Bom, quem conhece um pouco de mitologia greco-romana sabe que teve referência esse episódio à mitologia. E basicamente, né, sobre as figuras de Gaia e de Zeus, e também sobre uma questão da criação até da humanidade. Bom, segundo a mitologia greco-romana, Gaia era uma das divindades primordiais. No caso, os gregos separavam o que eram os titãs e do que eram os deuses olímpicos. Então tem uma certa diferença nisso. Então a divindade primordial uma delas era Gaia, que foi uma das primeiras que surgiu, ela e Urano. E ela era basicamente representada pela Terra. Então, nesse caso, o planeta senciente era Gaia por causa disso. Inclusive, tem vários outros vídeos, outros jogos, etc., que se referem sempre à Mãe Terra, etc., como sendo Gaia, por causa dessa referência à mitologia greco-romana. Do outro lado, obviamente, Zeus, deus dos raios, dos trovões, depois ele é um deus olímpico já. Na verdade, Gaia, ela se casa com Urano e tem uma série de titãs, inclusive Cronos. Cronos destrona daí Urano. E daí depois o Cronos assume como sendo o deus principal, e depois Cronos tem uma série de filhos, e daí tem Zeus, que também destrona Cronos, e daí ele se torna o deus olímpico. Então tem essa questão toda da mitologia greco-romana que eles colocam aí, e no caso fica uma coisa um pouco estranha até no episódio, porque, segundo a mitologia greco-romana, Zeus, ele na verdade é neto de Gaia, e no caso eles têm um caso e filhos. Sobre a questão da criação da humanidade, existem várias versões, inclusive na mitologia greco-romana, porque apesar de a gente normalmente seguir a mitologia que era, na verdade, provinda de Atenas, existem várias outras linhas de mitologia. As histórias elas eram passadas oralmente muitas vezes, então elas podiam se modificar. Então tem até, por exemplo, a questão de Eros, se ele era um deus primordial ou não. Mas existia um mito, que era um mito da criação da humanidade, que é o que provavelmente eles usaram como base para fazer esse episódio. Nesse mito tinha Epimeteu, que ele é pedido para fazer, na verdade, primeiro um ser, e dele acaba fazendo o que seriam seres humanos a partir do barro. E eles são criaturas disformes, desprovidas de inteligência, etc., que é exatamente que nem eles colocam lá, que são aqueles primeiros seres que Gaia acaba ejetando o tempo todo. Depois, se eu não me engano, acho que era irmão dele, que é o Ptolomeu, ele vai e pega o fogo divino. E depois ele acaba trazendo esse fogo divino para os homens. Tem até a questão do sopro, daí, etc., uma série de referências a isso também. E os homens daí acabam se transformando em humanos de verdade, com daí toda a forma humana não mais sendo feita de barro, inclusive com os órgãos e etc. Mas, de qualquer modo, o bicho de barro se torna humano, isso que é importante. E, de certo modo, no episódio a gente tem algo muito parecido com isso. Logo quando Gaia ejeta aqueles seres, eles são de barro, eles caem no chão, eles quebram. E depois o que acontece? O próprio Rick lá com a Beth, eles acabam selecionando quais são os diferentes seres lá, para qual área que eles iriam, etc. Acabam dando conhecimento para eles. E nesse sentido, seria uma referência a exatamente dar esse fogo divino para eles se tornarem uma humanidade e seres mais evoluídos. De certo modo, em contrapartida, tem também a questão do Jerry, que nesse caso ele faz a mesma coisa, só que usando uma coisa muito mais arcaica, digamos assim. Ele literalmente ensina eles a fazer fogo a partir de 2 gravetos. Novamente, eu não achei nenhum mito em que a origem da humanidade venha da fecundação de Gaia por Zeus. De certo modo, tem também uma referência no episódio a uma crítica sobre o que seriam os seres civilizados e os não civilizados. Tem todos aqueles que foram considerados aptos pelo Rick e pela Beth, e tem aqueles que são inaptos, que são os que são rejeitados e depois que o Jerry toma conta deles. Isso é uma referência, de certo modo, à questão que aconteceu até nas Américas, as conquistas, etc. Os civilizados seriam, na verdade, uma referência aos conquistadores europeus e os não civilizados aos nativos das Américas. E existia sempre a ideia de que os nativos das Américas eles eram selvagens, etc. Então houve a tentativa daí durante a colonização de ensinar eles, trazer a civilização para eles. Existe uma série de críticas em relação a isso, uma série de discussões, mas basicamente foi isso que aconteceu. E tem nesse episódio exatamente essa discussão. Existe a civilização que está ocorrendo, que está sendo construída com base, inclusive, na ciência, que isso é um detalhe também importante, e existem as outras pessoas que são consideradas que não seriam aptas a nada,
mas que daí, de certo modo, o Jerry consegue ensinar elas a sobreviver, então não são seres que acabam morrendo nem nada, eles conseguem sobreviver. E eles estão, na verdade, baseados, não que não sejam em questões científicas, porque até a parte de fazer o fogo, de construir as cabanas, de fazer a alimentação, isso tem bases, na verdade, de aprendizado científico. Então são coisas que, apesar de arcaicas, têm todo um conhecimento por trás deles. Mas existe essa questão, então, do que seriam os civilizados e não civilizados, civilizados com a ciência. E no caso, os não civilizados, eles juntam daí com toda a parte religiosa, que é exatamente por isso que, simbolicamente, Zeus depois dá o poder pro Jerry, que ele fica lá com o bastão mágico dele. Ele tem a mágica, toda a mitologia por trás disso, que ele pode simplesmente batalhar contra a ciência. Inclusive, depois o Rick coloca que ele ainda usa de um modo bem idiota, que ele tinha um bastão que podia acabar com câncer, etc. Ele tinha o poder de um deus, e ele usou para criar bichos, só os insetos lá. Então, que o Jerry também é uma besta que não sabe para que usar as coisas. Existe, claro, a questão de que o Rick perde nesse episódio, né? Ele não consegue ganhar ali dos Zeus, ele só, na verdade, não é morto porque os outros dois enfiam a nave na cabeça de Zeus. Mas existe essa questão realmente que o Rick perde. No caso, meio que demonstra que aquele Rick que a gente está vendo, ele não consegue se equiparar a um deus. Ele não tem, talvez, a tecnologia ou conhecimento ou qualquer coisa suficiente para isso. E isso é uma crítica, de certo modo, a todos os outros episódios que ele fala que ele é um deus, que ele consegue destruir e criar coisas, etc. Então tem uma referência também a isso. Bom, falando então agora do ciclo de Harmon, então, como eu já falei nos outros vídeos, eles basicamente utilizam esse círculo, que são 8 momentos da história, para desenvolver a história parecido com o ciclo do herói. Então vamos analisar agora um pouco esse episódio sob a perspectiva do ciclo de Harmon. Vamos primeiro analisar então de acordo com a visão do Rick, porque isso é uma coisa interessante que acontece nesse episódio. Basicamente ele é como se fosse dividido duas histórias paralelas, que elas estão no início juntos, se separam e depois voltam, que é a história do Rick e do Jerry. Então vamos começar primeiro pela do Rick. Bom, começa no primeiro ponto do ciclo de Harmon, onde eles estão na situação de conforto, que é basicamente ele está fugindo das obrigações dele, nesse caso a ligação de Gaia, com uma viagem familiar. Depois acontece exatamente o problema, que a Beth quer que ele vá assumir basicamente os filhos e veja o que está acontecendo lá. Chega então o momento 3, que é da situação estranha, onde eles têm que lidar com aquele monte de filhos que está saindo, etc., e futuramente construir aquela sociedade. Exatamente já entra aí no ponto 4, que é se adaptar à situação. Ele está naquela situação estranha, então, que são os filhos saindo, etc., ele se adapta àquilo, a todo aquele coisa que, na verdade, inicialmente ele não queria se adaptar, através da criação da sociedade, ele se une com a Beth para fazer tudo isso. Então ocorre toda nessa situação de estranheza, toda essa adaptação da história. Quando ele consegue daí fazer a sociedade, que ele está lá com a Beth, fala que vão inaugurar, etc., tem a garrafa lá de champanhe, etc., ele tem uma sensação de realização, ele conseguiu então algo que ele, de certo modo, queria, ele faz todo aquele discurso, etc., fica todo relativamente emotivo, né, para os padrões do Rick. Daí vem o momento 6, que é basicamente o preço que você tem a pagar. No caso, ele tinha tido toda aquela sensação de realização e de repente chega Zeus falando: não, porque eu vou então cuidar de tudo, você pode ir embora, não quero mais você aqui, inclusive Gaia apoiando isso, e daí ele se recusa. E na verdade tem toda aquela guerra e consequente destruição de toda a civilização que ele fez, que foi o preço a pagar, na verdade, pela realização que ele queria manter. Ele queria manter a sensação de realização. No fim, eles retornam à situação familiar, que era exatamente no carro, com todas as questões que normalmente ocorrem com ETs, etc. E chegaria no momento 8, em que na verdade seria que ele retorna, mas ele tem essa mudança. E no caso, ele não mostra muita mudança. A gente pode entender que seria a questão que ele teve uma sensação de realização, e isso foi muito importante para o desenvolvimento dele. Em paralelo, tem a história do Jerry, que começam, né, que eu falei, juntos, e tem aquele momento no final, que eles se encontram de novo, e tem também, de certo modo, o ciclo de Harmon nessa história. Ele começa na situação familiar tradicional, na verdade, se a gente pular um pouquinho do episódio e for naquela parte que já está no carro, etc., tem a questão alienígena, com o Rick comandando toda a família, etc. Isso é a situação, na verdade, familiar para o Jerry. Logo depois, ele quer alguma coisa que ele quer, na verdade, acampar, que depois a gente descobre que, na verdade, ele quer atenção, mas tem o princípio de acampar, a desculpa de acampar depois. Depois ele vai para o momento 3, que ele tem uma situação não familiar, que é quando ele encontra todos aqueles outros seres que foram descartados, ele se adapta à situação, ensinando todos eles a acampar, a fazer fogo, fazer as cabanas, etc.
Depois, então, ele consegue, na verdade, já fazer esse acampamento, né? Que ele tá lá com todo mundo, ele tá também com uma certa sensação de realização, porque, inclusive, aquelas pessoas precisam dele para ele ensinar todas as coisas para eles, porque eles são incapazes, né? Segundo o Rick e a Beth. E daí chega, então, no preço a pagar, que ele, na verdade, ainda como ele ainda tem uma raiva, ele quer espalhar isso para todo mundo, não a raiva, mas a sensação do acampar e que as pessoas precisem dele, ele já gera aquela guerra que seria os não civilizados com os civilizados, claro que metaforicamente falando, né, não civilizados e civilizados. Ele faz, então, ele incita essa guerra, e daí que ele acaba perdendo todo mundo, porque basicamente quase todos são destruídos, e ele acaba sem ninguém ali para ensinar. Tem aqueles no final ali que ele acaba fazendo um último ensinamento usando o isqueiro, e que na verdade ele acabou de demonstrar que ele é um idiota, porque ele estava mostrando como fazer com palito, e quando ele mostra com o isqueiro, ele fala, mas espera, mas você sabia disso? Por que você não ensinou a gente antes sobre isso? Porque com isqueiro é muito mais fácil do que esfregando 2 pedaços de pau. Corrobora, de certo modo, a questão, um certo conceito que o próprio Rick traz, que como se as questões da civilização e tecnologia fossem sempre melhores do que as coisas mais arcaicas. No fim, tem um retorno à situação familiar, de novo, que é no carro, com o Rick meio que comandando tudo, etc. E só que no caso ele realmente mudou, ele fala que ele admite que ele estava errado, que as crianças inclusive estavam certas e que ele na verdade mais queria atenção do que realmente acampar, e acampar acabava sendo uma desculpa para ele. Bom, desse episódio é isso então, foi uma história bem também tradicional do Rick and Morty, eu gostei muito dessa história, e vamos ver então, no próximo domingo agora sai o último episódio dessa temporada, vamos ver como é que vai ser.